1,5 bilhão de pessoas falam inglês no mundo. Mas aqui está o problema. Ninguém escolheu isso. Ninguém votou. Ninguém acordou um dia e decidiu que o inglês seria a língua universal. Aconteceu. E a razão é muito mais dramática do que você imagina. Você provavelmente pensa que o inglês domina o mundo porque é a melhor língua, a mais fácil de aprender, a mais lógica. Errado. A verdade é que o inglês está em toda parte porque, em momentos cruciais da história, as pessoas certas estavam no lugar certo com as inovações certas. E quando você tem poder, poder militar, poder econômico, poder tecnológico, sua língua vai junto. Mas aqui vem a parte que vai te fazer questionar tudo. Se o poder muda de mãos, a língua muda também. E hoje, o poder está mudando. A China está crescendo, a Índia está emergindo. E a pergunta que especialistas fazem é incômoda. Será que daqui a 200 anos as pessoas estarão aprendendo mandarim ou hindi como língua global? Como tudo começou? Por que a Grã-Bretanha, uma simples ilha no Atlântico, conseguiu conquistar o mundo? O que aconteceu em 1588 que mudou tudo? E como os Estados Unidos herdaram esse poder? Antes de responder, precisamos voltar na história, para entender como inovações radicais, ideias que pareciam loucura no seu tempo, moldaram a forma como nos comunicamos hoje. Não foi acaso que 1,5 bilhão de pessoas falam inglês hoje. Enquanto o francês e o espanhol poderiam ter dominado o mundo, foram decisões estratégicas, verdadeiros longshots, ideias radicais que pareciam loucura no seu tempo, que transformaram o inglês em língua universal. Tudo começou há séculos, quando a Grã-Bretanha era apenas uma ilha no Atlântico Norte, sem nenhuma garantia de que se tornaria uma superpotência global. A história começa em 1588. Naquela época, a Espanha era a potência dominante do mundo. O Império Espanhol controlava territórios nas Américas, na Ásia e na África. Tinha ouro, tinha poder, tinha tudo. Mas havia um problema. A Grã-Bretanha estava crescendo e a rainha Elizabeth I não estava disposta a ficar de fora. Então, quando a Espanha tentou invadir a Inglaterra com sua famosa Armada Espanhola, uma frota de 130 navios, considerada imbatível, algo inesperado aconteceu. Os britânicos tinham navios menores, mais ágeis, mais rápidos. Enquanto os espanhóis confiavam em navios gigantescos e lentos, os ingleses inovaram. Essa inovação radical destruiu a Armada Espanhola e abriu as portas para que a Grã-Bretanha colonizasse as Américas. Mas a verdadeira revolução veio depois. No século XVIII, enquanto o resto do mundo ainda dependia de trabalho manual e animal, a Grã-Bretanha estava inventando o futuro. James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, criando um motor que poderia fazer o trabalho de centenas de homens. Essa invenção, outra ideia que parecia loucura, impulsionou a Revolução Industrial Britânica. Fábricas surgiram por toda a Inglaterra, a produção explodiu, e com a produção veio o comércio global. Essas inovações criaram uma cadeia causal imparável. Vitórias militares levaram a impérios globais. Impérios geraram comércio. Comércio espalhou a língua. Quando você é o país mais poderoso do mundo, quando seus navios navegam por todos os oceanos, quando seus produtos chegam em portos de todo o planeta, sua língua vai junto. Os comerciantes britânicos falavam inglês, os marinheiros britânicos falavam inglês, e todos que queriam fazer negócio com a Grã-Bretanha precisavam aprender inglês. Mas aqui vem a pergunta que nos leva ao próximo ato. Se a Grã-Bretanha era tão poderosa, por que o inglês não dominou completamente o mundo no século XIX? A resposta é simples, porque o poder mudou de mãos, e quando mudou, o inglês foi junto. No final do século XIX e início do século XX, algo extraordinário aconteceu. Os Estados Unidos emergiram como uma nova superpotência. Enquanto a Grã-Bretanha ainda era poderosa, os americanos tinham algo que ninguém mais tinha. Uma economia em expansão acelerada, inovação tecnológica constante e uma população crescente. Mas o momento decisivo veio após a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, em 1945, o mundo estava destruído.
A Europa estava em ruínas, a Ásia estava devastada, mas os Estados Unidos saíram da guerra como a única superpotência econômica intacta. Tinham dólares, tinham tecnologia, tinham poder e tinham inglês. Aqui começa a consolidação do inglês como língua global. Não era mais apenas a língua do comércio, era a língua da ciência, da tecnologia, da diplomacia. Quando cientistas de todo o mundo queriam publicar suas descobertas, publicavam em inglês. Quando engenheiros queriam compartilhar inovações, faziam em inglês. Quando países queriam negociar tratados internacionais, negociavam em inglês. A aviação internacional adotou o inglês como língua padrão. Pilotos de qualquer nacionalidade precisam falar inglês para decolar e pousar em qualquer aeroporto do mundo. Não é uma sugestão, é uma regra internacional. Por quê? Porque a aviação comercial foi desenvolvida principalmente por americanos e britânicos, e quando se tornou global, o padrão já estava estabelecido. Mas se você acha que o inglês consolidou seu domínio apenas através de poder político e econômico, você está perdendo a parte mais fascinante da história. Porque no final do século XX, algo novo aconteceu: a internet. A internet foi inventada nos Estados Unidos em universidades americanas com financiamento do governo americano. Os primeiros computadores pessoais foram desenvolvidos na Califórnia. O primeiro navegador web foi criado por um americano. E quando a internet se abriu para o mundo, adivinha só, estava toda em inglês. Não era uma conspiração, era apenas a realidade de quem tinha desenvolvido a tecnologia. Mas as consequências foram enormes. Quando você quer aprender a programar, a maioria dos tutoriais está em inglês. Quando você quer acessar informações online, a maior parte do conteúdo está em inglês. Quando você quer se comunicar globalmente através da internet, o inglês é a língua mais útil. E depois veio Hollywood. Os filmes americanos conquistaram o mundo. Não apenas porque eram bons, eram porque os americanos tinham dinheiro para produzi-los em larga escala, distribuí-los globalmente e promovê-los agressivamente. Gerações inteiras assistindo filmes em inglês com legendas em suas línguas nativas. Crianças aprendiam inglês não apenas na escola, mas também na tela do cinema. Hoje, o inglês não é apenas a língua do poder, é a língua da cultura pop global. É a língua do TikTok, do YouTube, do Twitter. É a língua em que as músicas mais ouvidas do mundo são cantadas. É a língua em que os memes mais virais são criados. Mas aqui vem a questão incômoda. Será que isso vai durar para sempre ou estamos no pico do domínio do inglês, prestes a ver outras línguas emergirem? A história do inglês como língua global é a história do poder. Começou com inovações militares e tecnológicas britânicas, consolidou-se com a supremacia econômica americana e se perpetuou através da internet e da cultura pop. Mas poder é transitório. Impérios caem, superpotências são substituídas. Hoje, a China está crescendo economicamente. A Índia está se tornando um polo tecnológico. O Brasil, a Rússia e outros países emergentes estão ganhando relevância global. A pergunta que especialistas fazem é: quando esses países tiverem poder econômico e político comparável ao dos Estados Unidos, será que vão querer que seus filhos aprendam inglês ou vão promover suas próprias línguas? Há quem diga que o inglês está tão enraizado na cultura global que nunca será substituído, que mesmo que o poder mude de mãos, o inglês permanecerá como língua franca. A língua que pessoas de diferentes nacionalidades usam para se comunicar. Há quem diga que a internet criou uma situação sem precedentes. Pela primeira vez na história, uma língua está tão profundamente integrada à infraestrutura global que seria praticamente impossível substituí-la. Mas a história nos ensina algo importante. O que parecia loucura no passado, navios pequenos derrotando uma armada gigante, uma máquina a vapor revolucionando a economia, a internet conectando o mundo, se tornou a realidade que moldou o mundo. Talvez o futuro do inglês seja igualmente imprevisível. O que sabemos com certeza é isto: o inglês não domina o mundo porque é a melhor língua. Não domina porque seja mais fácil de aprender. Domina porque, em um momento crucial da história, as pessoas certas estavam no lugar certo, com as inovações certas, no momento certo. E quando você tem poder, sua língua vai junto. Então, da próxima vez que você estiver aprendendo inglês ou ouvindo alguém reclamar que o mundo inteiro fala inglês, lembre-se,
não é acaso, é história, é poder. É a consequência de decisões tomadas há séculos, que continuam moldando como nos comunicamos hoje. E quem sabe, talvez daqui a 200 anos as pessoas estejam aprendendo mandarim ou hindi como língua global. E alguém estará contando a história de como isso aconteceu. E você, espectador, reflita, comente abaixo. O inglês um dia será substituído? Inscreva-se para mais explorações assim e vamos desvendar mais mistérios invisíveis do mundo.